Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock. Olha só, meu convidado de hoje é piloto, influenciador digital. Eu sou fã porque os conteúdos dele são conteúdos de qualidade. Já veio aqui, participou de diversos programas com a gente. E hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui no meu programa, Rodolfo Santos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, com a Isa, com todo mundo aqui na Fã Esportes. Rodolfo, a gente te conhece muito, principalmente quem está começando agora no mundo do automobilismo, como criador de conteúdo. Mas você tem uma vasta história aí, pilotando. Como é que começou tudo isso? Ali, eu tenho uma carreira como piloto, né? Eu comecei como toda criança que almeja chegar na Fórmula 1. Comecei aos meus 6 para 7 anos, 95, talvez, Só entregando a pegando idade, a né? idade. Então, meu objetivo era a Fórmula 1. Saí do kart, Fórmula Ford, Fórmula Renault, Fórmula 3 Sul-Americana. Cheguei a testar na Europa, inclusive na equipe do Bortoleto, na Trident, que ele foi campeão da Fórmula 3. Na época chamava Fórmula Master, acabou transformando na GP3 e depois virou Fórmula 3. Mas fiz teste, peguei uma crise financeira na Europa, perdi patrocinadores, voltei ao Brasil, corri de GT3, fiz algumas participações ainda de outras categorias, depois achei que estava aposentado, mais ou menos ali 2010, e fiquei praticamente 11 anos aí fora do automobilismo 100%, sem frequentar autódromo. E aí acabei caindo de paraquedas nessa questão da criação de conteúdo. Que momento que você parou de fato de pilotar e começou a criar conteúdo? Eu parei de pilotar, acho que em 2011, se eu não estiver enganado. Acho que a última corrida que eu fiz foi Fórmula 3 Sul-Americana. Fui convidado, fiz uma corrida só, não estava fazendo a temporada. E ali eu parei e fui começar a criar conteúdo sem querer, que não era a minha pretensão entrar nisso. Mas começou no ano passado, em 2023, dia 15 de janeiro, meu primeiro vídeo postado. Hoje explode aí nas redes sociais. Um conteúdo, Ai, eu, particularmente como fã, eu gosto bastante, que é muita qualidade, muito rico de informação. obrigado mesmo. É, mas foi isso, assim, eu postei um vídeo que eu lembro, o primeiro vídeo que eu postei era sobre uma câmera on-board do Alonso, como ele alterava o setup numa volta de classificação. Aquilo tinha me impressionado, eu não tinha visto lugar nenhum falando. Eu fiz assim, sabe quando você não tem o que fazer em casa, Atenciosamente, gravei, postei, fui dormir, acho que foi, ah, não lembro qual rede que foi, enfim. Acordei, tinha viralizado, aí fui ler os comentários, não concordava com a maioria deles, fui lá e fiz outro vídeo, quase meio que respondendo os comentários, e aí meio que perdeu o controle, deu, sei lá, 4, 5 milhões de views, eu tinha 2, 3 mil seguidores, eu acho. E aí, dali pra frente, começou com assim, 3, 4 meses, eu tava já 100% do meu tempo focado na criação de conteúdo. tocou num ponto muito interessante que muitos convidados que vêm aqui ao programa que falam que é a questão financeira, que isso atrapalha muito e para conseguir patrocinador é muito difícil até hoje. Como é que você avalia isso? Você diz financeira da criação de conteúdo ou da Desculpa, carreira de piloto? para a carreira de piloto. É o principal, né? É o principal, assim, a carreira de kart é muito cara. Então, você já começa deixando muito jovem que provavelmente conseguiria desenvolver o talento, já vai ficando para trás. Eu corri com diversos pilotos que a gente nunca sabe até onde eles chegariam, mas com certeza eles chegariam em algum lugar, eles chegariam longe, seriam pilotos profissionais, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou até, quem sabe, Fórmula 1. Eram muito talentosos, mas que ficou pelo caminho, porque é muito caro. Precisava desse aporte financeiro para continuar, né? Eu até já gravei um vídeo com humor um pouquinho sobre isso, assim, o piloto ele só passa a ganhar dinheiro quando ele está na Fórmula 1, e olha lá, porque tem que ser um bom piloto. Porque normalmente quando ele entra, tá, ele tem um salário, mas ele, ó, se você não trouxer patrocínio, você não senta no carro. Então, o salário mesmo dele só chega quando ele assina o primeiro contrato de Fórmula 1. Até lá, a gente, o céu é o limite. Um piloto como o Lance Stroll vai gastar muito mais do que um piloto como o Bortoleto, por exemplo. Mas é uma carreira de mais ou menos aí 15, 20 milhões de euros. É muito dinheiro. O valor de kart, a sua época, para hoje mudou muito? A competição ficou teoricamente mais barata. Na minha época, os motores eram refrigerados a ar e assim, o motor durava média de 6 horas mais ou menos. Era quase que normal. Se você quisesse ser competitivo no Campeonato Brasileiro de kart, você era obrigado a ter 5, 6 motores.
e o motor durava muito pouco. Então, você refazia esse motor várias vezes durante o ano. Hoje em dia o motor é refrigerado a água, ele dura mais tempo e ficou mais barata a manutenção. Só que o kart profissionalizou muito. Então, por mais que ficou mais barato esse tipo de manutenção, os pilotos passaram a gastar muito mais. Então, hoje você tem pilotos aí de cadete, né, que é a categoria ali 7 anos, 8 anos. Você tem piloto gastando, vai, 200, 250 mil reais por ano. Era impensável na minha época. Rodolfo, como que foi para você lidar com a questão emocional, psicológica, por talvez uma frustração por estar pensando na Fórmula 1 e não conseguir? Um dos motivos de eu ter me afastado do automobilismo esse tempo todo, esses 10 anos, foi isso. Porque eu sonhei a vida inteira. E aí foi até um erro de direcionamento na minha carreira também, que eu não abri os olhos para outras coisas. Mercado americano, ou até uma categoria aqui no Brasil, seja ela qual for, mas eu poderia ter me profissionalizado fora da Fórmula 1. E esse cenário na minha cabeça não era possível. Então, faltou um pouquinho de eu olhar mais, ficar mais atento a outras coisas. E aí eu me frustrei porque o piloto ele é o seguinte: todo fim de ano ele está desempregado, e aí ele tem que buscar emprego, e aí quando eu falo emprego, ele tem que ir atrás de patrocínios para viabilizar o próximo ano. Aonde ele vai correr, qual equipe, qual categoria, tudo é incerto ali da metade até o final da temporada. Então, é muito desgastante isso para um adolescente, uma criança. E eu sempre tomei frente da minha carreira. Então, minha mãe me ajudava muito e tudo. Eu tinha um manager por trás também, mas eu meio que tocava tudo. Eu queria tomar frente de tudo. Então, eu com meus 15 anos, eu sentava na frente de dono de laboratório para conversar sobre patrocínio. Então, é muito bom, me amadureceu muito, mas chegou numa hora que eu falei, para mim não dá mais. Para mim, eu cansei e eu fiquei realmente 10 anos sem pisar no autódromo. Era convidado, eu corri com praticamente, sei lá, 80, 90% do grid da Stock Car, por exemplo, correu comigo de alguma categoria. Então, eu tenho muitos amigos em todas as categorias do Brasil. E eles me chamavam para ir uma hora ou outra e eu rejeitava. Em que momento surgiu essa sua paixão por automobilismo? Desde muito cedo, assim, a primeira corrida que eu tenho lembrança de assistir é a Imola 94. Então, aí, Histórica, né? com certeza eu assisti alguma coisa antes, mas eu era muito novo, eu tinha ali meus 6 anos, acho que 5 para 6. Então, a primeira que me marcou, que eu realmente lembro que eu estava assistindo Fórmula 1, era essa. De lá em diante, até que eu comecei a correr tudo, eu assistia tudo. Eu sempre fui um apaixonado por Fórmula 1, principalmente. Então, acho que, como todos nós naquela época, todo mundo parava o que estava fazendo no domingo para assistir. Você tocou no ponto legal que você é de uma geração que acompanhou Ayrton Senna, entre outros grandes nomes correndo, né? Como é que você avalia o grid daquela época, a paixão por automobilismo daquela época para hoje em dia? Mudou muito? Mudou bastante. Assim, eu peguei o finalzinho, né? Praticamente a última corrida do Ayrton, mas, óbvio, reassisti tudo e tal, enfim. O que eu acho é que hoje, como todo esporte, não só no automobilismo, mas todos os esportes profissionalizaram muito. Então, eu julgo esse grid atual ser talvez o melhor da história. E aí eu não estou falando que, comparando Verstappen e Hamilton com Ayrton Senna, não é isso. É quando você pega o todo. A média geral, você não tem piloto ruim ali. Talvez o piloto que seja mais questionado seja o Lance Stroll. Mas é um cara que foi campeão nas categorias de base, é um cara que tem pole de Fórmula 1. Ele pode não entregar tanto resultado, mas não é bobo. Então, e ele seria o cara, o Stroll, dependendo da década, ele seria um belo piloto. Então, acho que profissionalizou muito. Acho que o nível de pilotagem está muito alto. Os pilotos têm que ser super atleta para estar competindo em alto nível. Então, e os carros, por mais que muita gente acha que é mais fácil hoje, acho que são dificuldades diferentes, década de 90, começo dos anos 2000, mas fisicamente o carro hoje é muito mais difícil, porque as velocidades em curvas são muito maiores do que na época do Ayrton, por exemplo, final da década de 90,
Hoje se tem um downforce muito grande, por mais que todo regulamento a gente tenta diminuir o downforce, as equipes acabam achando uma forma de gerar mais downforce e as velocidades são muito altas. Tanto que a diferença de tempo gira em torno de 8 segundos, 10 segundos, dependendo da pista, de agora para quando o Ayrton corria. Tinha uma mega velocidade de reta, mas chegava na curva, não tinha o downforce, o pneu era mais duro também, hoje você tem um pneu que gruda mais, enfim, fisicamente o carro é mais complicado. Os carros hoje são maiores, né? As pistas São cada vez maiores. menores, né? Mônaco, por exemplo, tem aquela incógnita se continua, sai do calendário pelo tamanho dos carros. E o carro, na verdade, ele ficou mais comprido, ele não ficou mais largo. Ficou mais comprido, muito pesado. Acho que esse é o principal problema que a gente tem hoje na Fórmula 1. E aí tem os motivos para ter acontecido isso, né? O principal foi questão de segurança. Se colocou. Hoje você tem a estrutura de segurança na frente do carro, você tem atrás, você tem na lateral do side pod, então o carro acabou ficando grande em todos os sentidos, ficou pesado por causa da parte híbrida que entrou ali em 2014, então é difícil a Fórmula 1 voltar a ser o que era. Eu era apaixonado ali começo dos anos 2000, para mim foi o ápice da Fórmula 1. Então você voltaria a correr hoje em dia? Eu acabei fazendo uma corrida ano passado, fui convidado. Ano passado, tinha 6 meses que eu estava fazendo criação de conteúdo. Fiz uma corrida, fiquei satisfeito porque eu vi que eu estava em bom nível, em alto nível ainda. Voltaria, sem dúvida. Hoje eu estou com pouco tempo, para ser bem sincero, por causa da rede social, mas é uma coisa que eu pretendo fazer ainda antes de eu ficar incapaz pela idade, vamos falar assim. Porque você pontuou uma coisa muito legal, existem diversas categorias que às vezes as pessoas, principalmente os jovens pilotos que estão começando, acabam não olhando, né? Eu tive nos Estados Unidos agora recentemente, fui ver a final do campeonato do INSA, e é um campeonato de endurance, e eu fiquei impressionado do automobilismo norte-americano. Apesar de eu acompanhar automobilismo a vida inteira, eu só acompanhava a Europa. Acompanho os Estados Unidos pela televisão, mas nunca tinha ido ao vivo assistir qualquer coisa dos Estados Unidos. Nunca assisti uma Fórmula Indy ao vivo, nunca tinha ido numa endurance ao vivo, fiquei impressionado. E lá eu falei, devia ter focado para cá, porque é muito legal. Tem muita coisa além da Fórmula 1. Não é só a Fórmula 1, a gente acaba focando um pouquinho lá, mas tem muita categoria. O piloto hoje ele consegue ser profissional em diversas categorias. E a gente tem a Indy, o WEC, Fórmula E, que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil, Exato. entre outras, né? No Brasil também, né? Você tem hoje Stock Car, Porsche Cup, você tem NASCAR, você tem diversas categorias que também dá para fazer uma carreira legal, profissional. Alguns pilotos vieram aqui no programa e eu achei muito bacana que eles vieram já falando que desde muito jovem eles já cresceram com essa mentalidade de que eles querem fugir da Fórmula 1 porque tem custo, entre diversas outras coisas. Você acha que isso tende a ser algo que vai crescer nos próximos anos? Se a Fórmula 1 não fizer nada, sim. A gente tem um Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2, que não conseguiu acesso ainda. Então, eu acho que cada vez mais eles vão começar a olhar para outras categorias e a Fórmula 1 vai precisar fazer alguma coisa, principalmente ali com a Fórmula 2, para tentar viabilizar um pouco esse acesso, porque, mais uma vez, os pilotos são cada vez mais profissionais, as carreiras estão cada vez mais longas, a gente viu isso no futebol. Eu não sou o maior perito no futebol, mas você tem o Messi, o Cristiano Ronaldo, que jogaram em alto nível ainda durante muito tempo, que não era possível no passado. E a mesma coisa com o Alonso, com o Hamilton. E acho que isso vai ser cada vez mais comum na Fórmula 1, as carreiras serem mais longas e a quantidade de vagas dificilmente aumenta. A gente aumentou agora, né, 2 Mais vagas, uma, né? mas vai aumentar para quanto? No máximo vai voltar a ser o que era, 26 talvez, seria um sonho, mas ainda é pouco, pela quantidade de pilotos que chegam. Era isso que eu ia te perguntar. Para muitos pilotos do mundo inteiro, a gente olha muito para o Brasil, mas tem pilotos do mundo inteiro sonhando com aquele grid, né? É uma seleção mundial dos 20 melhores pilotos do mundo. Então não tem nada, nenhum esporte que é tão selecionado. A Fórmula 1 com certeza, acho que é o ápice do esporte mundial, assim, o mais difícil para se chegar lá. Por mais que todo mundo vai pontuar a questão do Stroll e tudo, o Stroll é um dos 20, e mesmo assim
como eu disse mais cedo, ele não é qualquer um, ele também tem o talento dele, pode estar desmotivado, pode ser inconstante, mas ele tem um talento. Se ele não tivesse zero talento, ele não estaria lá. Então, Fórmula 1 é o que tem de mais elite assim do esporte mundial, eu acho. Então, agora voltando um pouquinho para sua carreira, qual foi o seu momento assim de piloto que você sente saudade, que você queria reviver? O mais divertido para o piloto é o kart. É onde ele mais curte, assim, porque ainda não é tão profissional. Quando você sai do kart e vai para o autódromo, você não conhece mais os pilotos, porque cada um fica no seu box, chega na pista, vai direto pro seu box, fica em reunião com o engenheiro, com tudo e tal, fica até mais tarde, você vai encontrar o piloto no briefing e dentro do carro passando por ele, no grid de largada, por aí. Você não encontra os pilotos. E no kart não. No kart a gente está saindo da infância, na adolescência ali, tudo é meio que festa, a gente viaja bastante. O kart, e a competição do kart é muito mais, como fala, é muito mais raiz, é mais emoção, mais enérgica do que uma competição no autódromo. Então, eu sinto muito falta, assim, da minha época de kart. Nelson Piquet teve aqui no programa, a gente brincava, tava zoando com ele, que aquela região sul ali de Anápolis, Goiás, Brasília, é uma região que tem muitos frutos, muitos pilotos bons, até a região central e o sul. Mas o que você acha que falta para fomentar ainda mais o interesse pelo automobilismo nesses lugares? Eu acho que a base, o kart precisa ser fomentado melhor. Por exemplo, Anápolis, eu moro em Anápolis ainda, né? Sou de lá e moro lá. E eu fico entre a capital de Goiás e Brasília, capital do país. Na minha cidade, foi só eu que cheguei em algum lugar. Só eu que tive alguma carreira expressiva. Goiânia teve alguns, tiveram alguns. Brasília parece bastante. Piloto, sempre teve muito. Mas falta não só em Goiás, Centro-Oeste, mas acho que falta um apoio geral, assim. E o kart, ele precisa da visibilidade para atrair o interesse dos patrocinadores, porque bancar do bolso para o piloto é muito, muito pesado, muito pesado. Para estar em alto nível, para poder chegar até aqui em São Paulo, que é onde estão os melhores, que vão competir o nacional, para desenvolver no interior e vir para cá, é muito difícil. O nível é muito diferente. Teve algum piloto, não lembro quem foi para dar o crédito, mas que esteve aqui e falou que aquela região ali era meio complicado. Quem está em Goiás sempre tem que ir para Brasília, alguma coisa assim, e os autódromos ainda não são os melhores. Na verdade, não está pronto ainda, faz 50 anos estão construindo lá, os cartódromos, enfim. Você acha que isso ainda persiste? Persiste, por exemplo, na minha época, eu fui o inverso. Minha equipe era de Forma 3, era de Brasília, então eu pude treinar muito em Brasília. Era a minha pista da minha casa, era Acaba sendo Brasília. perto ali, né? É 1 hora e meia mais ou menos. Então eu treinei muito em Brasília, eu conhecia melhor do que ninguém a pista. Goiânia já na minha época não funcionava. Foi antes da reforma e tudo, era um autódromo desativado. Quando eu aposentei, Goiânia reativou. E a corrida que eu fiz ano passado, que eu fui convidado, foi em Goiânia. Então foi a primeira vez que eu andei na pista de Goiânia, foi agora voltando de aposentadoria. Então, ali sempre a gente já teve MotoGP, a gente já teve diversas competições ali em Goiânia, Brasília já recebeu Fórmula 1. Então são duas pistas que precisam. Goiânia já está, né? Goiânia já está tendo bastante evento, mas Brasília precisa voltar no certame nacional e isso com certeza fomenta a base também. A criançada, quando vê, assiste de perto, conhece, vai despertar o interesse. E óbvio, acho que o Gabriel Bortoleto vai ajudar bastante nessa ascensão da base também. A gente falou um pouquinho aqui em Autódromo de Goiânia, Brasília. A Stock Car, por exemplo, tem feito umas corridas fora, assim, fizeram agora em BH corridas de rua. Tem a Fórmula E que está correndo ali no autódromo não, no AMB. O que que falta para expandir ainda mais o automobilismo em âmbito nacional? Por exemplo, uma corrida do Nordeste, levar Porsche Cup para lá, por exemplo? Com certeza, lógico, a gente sabe que o Brasil é um país continental. Então, quando a gente fala de, né, umas corridas mais distantes, isso demanda custo. Mas, por outro lado, nós temos, apesar de ter muita pista, tem pouca pista funcionando bem no Brasil. Você tem hoje, apta a receber um evento grande mesmo, tem Interlagos e
Aonde mais você vai? Tem o Velocitar, talvez, tem Goiânia, mas ainda deixa um pouco a desejar a questão de infraestrutura, então está muito limitado. Precisa dar uma revitalizada geral nos autódromos, precisa ter corrida no Rio Grande do Sul, precisa ter corrida no Nordeste, precisa espalhar um pouquinho. Tá faltando. O padrão FIA só Interlagos aqui no Brasil? Ah, sim. Principalmente para a Fórmula 1. Pensando em Fórmula 1, basicamente só Interlagos. E olha lá, a gente teve reforma agora, né, depois de tanto tempo, e ainda não ficou conforme a FIA gostaria. Teve o GP São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou um autódromo novo lá no Rio de Janeiro. Você acha que futuramente o Rio pode ser mais uma etapa do calendário da Fórmula 1? Tomara. Eu não sei se, né, se seria o caso de tirar Interlagos e ir para o Rio. Acho difícil a Fórmula 1 colocar duas. Desculpa, se manter Interlagos e colocar no Rio, acho difícil a Fórmula 1 fazer duas corridas no Brasil. Mas eu espero muito que o Autódromo do Rio saia, porque eu cheguei a correr em Jacarepaguá, no finalzinho, e foi um pecado o que aconteceu ali, né? Era uma pista com história, com tradição, a Fórmula 1 era lá, a Fórmula 1 era no Rio de Janeiro, ela foi vir para São Paulo depois, adoro Interlagos, mas o Rio de Janeiro, por toda a história do Rio com o automobilismo, merece um autódromo, precisa e muito. E a gente perdeu o autódromo, que era sensacional. Hoje é que é a cidade olímpica, né? Que está abandonada também. Exato. Ele desativou para fazer a cidade olímpica e nunca mais reativou. A gente está vendo um crescimento, na verdade, está ficando mais claro que a América do Sul tem muito interesse pelo automobilismo, agora com o Franco Colapinto, Gabriel entrando em 2025. O que falta para trazer mais Fórmula 1 e deixar mais, na verdade, corrigindo, deixar mais presente a Fórmula 1 na América do Sul? Talvez uma corrida na Argentina? Eu acho que o primeiro passo foi dado com a entrada do Gabriel. Colapinto, óbvio, para a Argentina, o Gabriel aqui para nós. Eu acho que sem piloto brasileiro era difícil pensar em expansão. Agora a gente tem o Bortoleto, agora o Colapinto a gente não sabe ainda se vai conseguir uma vaga para o ano que vem, mas eu encontrei com o presidente da Confederação Argentina aqui no GP de São Paulo e ele veio para tratar disso, para tentar levar a Fórmula 1 para Buenos Aires. Então, eu acho que é isso. O Colapinto com certeza reativou a Fórmula 1 na Argentina, que estava esquecida, vamos falar assim, há um tempo. O pessoal, o povo argentino, eles são muito apaixonados pelo automobilismo. Em alguns momentos até acho que mais que nós. É impressionante a paixão deles. Eu corri lá de Fórmula 3 algumas vezes. Eles chegavam no autódromo 4 horas da manhã para assistir a corrida de Fórmula 3, com menos 2 graus. Era impressionante. Autódromo lotado para assistir. E eu acho que vai dar uma movimentada legal. Se o Colapinto permanecer na Fórmula 1, espero que sim. Acho que vai ajudar muito. Não só eles, mas nós também. O povo como um todo da América do Sul. Te complementando, eu fui assistir Stock Car lá em Buenos Aires e eu fiquei impressionado com a paixão que os argentinos têm por automobilismo. Era surreal. Impressionante. É impressionante. Eu vi isso algumas vezes lá. A gente andava na rua, isso estou falando de Fórmula 3, 2007, a gente dava autógrafo, tirava foto, eles sabiam nossos nomes. Impressionante. Mais do que a gente tinha aqui no Brasil. É muito impressionante. E a quantidade de argentinos que vieram ver o Franco Colapinto, e eu fiz questão de mostrar isso porque eles estavam, né, 100% dando apoio para o Colapinto. O Colapinto fez o pior fim de semana dele, né, dessa curta carreira até aqui de Fórmula 1. Bateu na classificação, bateu na corrida, bateu num safety car na corrida. Mesmo assim, os argentinos ficaram até o final, foram lá para frente do box da Williams e ficaram gritando o nome dele com bandeira. Então, assim, apoio incondicional, independente do resultado do piloto. Eles entendem que o piloto está começando. É impressionante o apoio que eles conseguem dar. Rodolfo, o grid 2025, onde você colocaria, você agora como um chefão, onde você colocaria o Colapinto? Eu subiria o Lawson para a Red Bull principal e colocaria o Colapinto ali. Eu Tiraria acho o Colapinto... É porque, assim, você tem grandes talentos na Fórmula 2, mas nenhum grande talento supera um talento já testado e que deu certo na Fórmula 1, porque é um carro diferente. É uma pressão diferente nos bastidores, é um desafio completamente diferente da Fórmula 2. Como diz, o buraco é mais embaixo ali na Fórmula 1.
Um piloto que já testou lá, funcionou, você sabe que dá certo, ele vale mais do que talvez um grande talento da Fórmula 2. Então, tem o Hadjar, que está na fila ali para subir para RB, mas eu passaria o Colapinto na frente. A gente tem uma arte aqui do nosso querido Gabriel Bortoleto, que eu acho que era a notícia que a gente mais aguardou Sim. durante a temporada de 2024. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a saída dele, você já falou brevemente, mas a saída de um brasileiro para a Fórmula 1 em 2025 e como isso pode fomentar ainda mais os novos pilotos que estão surgindo. É muito importante para nós. O Gabriel merece por todo o trabalho que ele tem. Super gente fina, né? Uma pessoa Super fantástica. gente fina. Eu acabei me tornando, posso até falar que eu me considero até amigo dele, porque ele trata todo mundo tão bem, tão simpático, e tá sempre de cara boa e tudo. Ao mesmo tempo, ele tá sempre focado. Você vê que ele não é que ele fica tão brincalhão que ele perde o foco, ele tá sempre focado no que ele precisa, seja da carreira, seja de pilotagem. Eu tava em Interlagos, a gente conversou bastante na quinta-feira, e aí começou a sair os rumores que ele teria assinado. Na sexta, ele já estava focado em não dar mais entrevistas para ninguém, não conversar mais com ninguém. Então, assim, ele tem uma consciência, uma maturidade muito grande. Eu acho que o Gabriel tem tudo para fazer uma bela carreira na Fórmula 1, uma carreira longa, porque ele está chegando com moral, ele está chegando apoiado por um time que vai iniciar, né? A Audi assume em 2026, ele tem contrato para 2026, então ele vai começar um regulamento novo já com um ano de experiência, isso é muito importante para ele. A gente fica na torcida e eu tenho certeza, eu já vejo mudanças assim de rede social, você já vê, o engajamento mudou, tá chegando mais gente, as pessoas estão falando mais de Fórmula 1 e isso com certeza é o efeito Gabriel Bortoleto. Há rumores, assim, eu não gosto de trabalhar com rumores, mas há rumores que uma equipe nova, talvez Drogovic, consiga espaço em algum lugar ali. Você acredita nisso? Tem chances, lógico, é o que a gente mais quer. Imagina, a gente não tinha nenhum brasileiro durante tanto tempo e agora de repente tem dois. É o que nós mais queremos. Mas o Drogovic correu pela Cadillac esse ano, nas 24 horas de Le Mans. Só que ali, o mais esperado é eles terem um piloto americano, pelo menos um, e o piloto que mais se ventila o nome é o Colton Herta. E eu não sei se faz muito sentido para eles colocarem dois novatos. Por mais que o Drogovic é um mega piloto de testes, ainda não foi testado em corrida, eu não sei se eles começariam uma equipe nova com dois pilotos estreando na Fórmula 1. Eu acho que eu torço muito para que eu esteja errado, mas não é muito fácil para o Drogovic conquistar essa vaga por causa disso, eu penso. Falando, eu vou pular minha pauta aqui, você falou de novato, a gente tem Oscar Piastri e Lando Norris aí, eu queria que você comentasse essa dupla, que é uma dupla boa, eu gosto da dupla, mas é uma dupla polêmica, até quando vão ser amigos? Eu acho que essa amizade já está estremecida já tem um tempo. Eu acho que o Piastri já mostrou que não está ali para ser segundo piloto do Norris. O Norris teve uma chance esse ano, é óbvio que a gente quer ver o campeonato disputado, então eu estava torcendo para o Norris pelo menos levar até a última do ano e tudo, mas o Verstappen abriu uma vantagem muito grande no início do ano. A maior vantagem, ninguém nunca virou um campeonato como estava naquela diferença. Então era muito difícil para o Lando, mas ele perdeu a primeira oportunidade de tentar ser campeão mundial. Errou quando não podia errar, não performou quando tinha que performar, e o Piastri está cada vez evoluindo mais. Foi só a segunda temporada do Piastri. Ainda nem acabou a segunda, tem mais duas corridas. Então, acho que essa dupla, em algum momento, ela vai dar problema. É uma bomba relógio, assim. Eu vejo o Piastri já desafiando o Lando desde a primeira corrida do ano que vem. E se de repente o Piastri já começa o campeonato na frente, o Norris nunca vai aceitar ser segundo piloto do Piastri. Então, vai ser interessante. Ano que vem promete bastante. Nas redes sociais o pessoal me ataca, fala que eu defendo muito o Piastri, porque eu falo que eu gosto muito da frieza dele, Sim, como ele é calculista em impressionante. pista, é algo que eu não vejo no Lando Norris. Talvez até eu queria que você comentasse sobre, eu nunca acreditei de fato num título para o Lando Norris esse ano. Você acha que existiu sim a possibilidade de ele ganhar? Eu acreditei, lógico, né? Depende de milhares de fatores, mas quando a McLaren chega num ponto que ela só estava em ascensão e a Red Bull só estava em decadência,
vai ser impossível o Verstappen segurar. Porque o Norris fazendo um mau trabalho, ele vai chegar em P2, atrás do Piastri. E o Verstappen estava chegando ali quinto, sexto, sofrendo para chegar ali. Só que a Red Bull conseguiu dar uma melhoradinha, não foi a ponto de disputar a vitória, mas o Verstappen, o que me impressionou dele foi isso, que ele sempre maximiza o resultado. Mesmo quando ele tem um carro ruim, ele consegue ainda no final das contas fazer um quarto, um quinto, ele não sai dali. E o Norris, ele não estava preparado, a verdade é essa. Ele sentiu a pressão, ele acusou o golpe, algumas vezes ele declarou assumidamente que o Verstappen era melhor que ele. Isso um piloto que está disputando o título, falar isso do rival, nunca viu o Senna falar isso, você nunca viu o Prost, quem quer que seja, um campeão falar isso durante uma temporada. Acho que ali ele mostrou que não estava pronto para isso. Piastri é muito frio, Piastri nada abala ele, eu acho ele muito decisivo. Quando ele vai para cima, não lembro de ver ele errando. Ele chega no piloto, se ele for para passar, ele vai passar. Se ele acha que ele tem carro, você não vê ele tenta, volta, tenta, volta. Quando ele vai definido para fazer a ultrapassagem. O que eu acho é que o Piastri ainda precisa descobrir o porquê que ele não consegue performar no mesmo nível em todas as corridas. O Norris é mais constante, não é à toa que está na frente do campeonato. O Norris talvez não teve alguns desempenhos que o Piastri teve durante o ano, mas o Piastri tem um desempenho excepcional e de repente o outro ele fica bem atrás do Norris. Aí tem um excepcional e aí cai. Se ele conseguir manter uma constância, eu acho que vai ser muito difícil o Norris segurar ele. Campeonato de pilotos já está decidido, mas a gente ainda tem campeonato de construtores abertos. Vou pedir para o pessoal colocar a arte aqui para gente, para você fazer a sua análise. Primeiro lugar ali, quem leva? Eu ainda acredito na McLaren. Eu ainda acho que a McLaren, por mais que a Ferrari ela melhorou de 3 GPs para cá, mais ou menos, mas eu ainda acho que a McLaren tem um carro mais equilibrado. Eu acho que depende muito desse GP de agora, que esse GP do Qatar não é muito bom para a Ferrari. Se a Ferrari conseguir fazer bom resultado ali, aí a coisa complica, porque aí para Abu Dhabi ela vai de igual para igual com a McLaren. Mas eu ainda acredito na McLaren no título. Red Bull terceiro mesmo? Acho que sim. Acho que tá fazendo mágica ali ainda. Porque a Mercedes começou muito mal. Mas eu acho que sim, ela tá pontuando praticamente só com o Verstappen. Rodolfo, a gente faz algumas brincadeiras aqui no nosso programa. Eu queria fazer uma com você aqui, a gente está caminhando aí. Agora, vamos supor que tem um gênio da lâmpada aqui. Você tem 3 pedidos. Quais você faria? 3 pedidos pro gênio? Eu gostaria de experimentar um Fórmula... Eu experimentei esse ano um Fórmula 1, mas eu gostaria de ter a experiência de novo no Foi Silverstone? R25. Não, eu andei em... me fugiu o nome agora. Na França. Manicourt. Mas eu dei poucas voltas, começou a chover, então eu não consegui curtir a experiência. Mas eu gostaria de dar no carro do título do Alonso, primeiro título dele. Para mim, eu Sensacional. acho o carro mais sensacional. Tem mais 2. Tem mais 2, difícil, hein? Talvez um passe vitalício de paddock da Fórmula 1 é uma boa pedida. Seria uma boa. Ah, não sei, vai. Um terceiro pedido. Não tem ideia. Me pegou muito de surpresa. Fica tranquilo, vai pensando aí, no final a gente... Tá bom, tá bom. Rodolfo, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Agora é uma opinião polêmica. Tem muitos criadores de conteúdo nascendo agora, algo que é bom, novas pessoas comentando, mas ao mesmo tempo alguns não fazem a mínima ideia do que está acontecendo, gostam do assunto e só saem falando. O quão prejudicial isso é para o automobilismo? Eu acho que é sempre bom. Quanto mais pessoas falando de automobilismo, é melhor. Mas precisa ter responsabilidade, porque hoje na rede social você viraliza, não é muito fácil dizer assim, mas muita gente consegue pegar algum vídeo e viralizar. E às vezes viraliza com um boato que não é verdadeiro, alguma informação que é falsa, ou enfim, polemizando alguma coisa, criando uma briga entre torcidas. A gente está meio com a futebolização da Fórmula 1. E isso não é legal. Eu
espero que à medida que as coisas vão andando, as pessoas vão entendendo cada vez mais, fique mais acessível a informação verdadeira, principalmente, e não tenha muito essa questão de fofoca de bastidor e tudo que eu estava vindo para cá, eu vi algumas sobre a corrida que a Mercedes já estaria fazendo, uma coisa que, enfim, que era irregular e tudo. Então, cria muita teoria na internet. Acho que isso atrapalha um pouco. Até a gente, que às vezes a gente fica confuso. Sai uma informação, aí você vai procurar, mas tem um pessoal comentando lá, mas é tudo boato, é rumor. Ah, É porque a gente foi, não foi, tem que ir lá buscar no site da Fórmula 1, nas fontes oficiais, para entender de fato o assunto, né? eu evito o máximo de postar boato, porque por causa disso. Às vezes, tem coisa que a gente lê que parece tão bem escrita que parece que é verdade. E aí você vai ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a Fórmula 1, ela tem muita informação de bastidor. Quando chega a notícia oficial, normalmente essa notícia já está correndo ali no paddock já tem um tempo, mas tem 20 versões da mesma notícia. Tem que tomar cuidado para saber o que, que é, o que, que não é. E principalmente não dar muita opinião daquilo que não tem conhecimento. Acho que eu tento, hoje em dia, eu consegui, através da criação de conteúdo, alguns contatos de engenheiro de dentro da Fórmula 1, seja aerodinâmica, motor, enfim. Às vezes eu vou falar sobre algum assunto mais técnico, óbvio que eu estudo tudo antes de... porque eu não sei de tudo. E aí eu confirmo com essas pessoas, falo, olha, esse é meu texto, eu estou falando alguma bobagem, é isso Faz mesmo, não sentido é? isso aqui, Eu vou né? consultar, porque a gente não sabe de tudo e a Fórmula 1 é muito, tudo muito sigiloso. Difícil saber de tudo na Fórmula 1, ninguém sabe de tudo. Então, acho que é isso, é buscar sempre a verdade dos fatos, do que está acontecendo, e não sair disseminando qualquer coisa por aí. Aproveitando essa sua fala, eu queria que você desse talvez uma dica para quem está começando ou quer criar conteúdo, como ela pode se portar na internet. É, diante de tudo que eu já vi na internet, eu tenho pouco tempo, mas tem bastante conteúdo criado, eu já testei diversas coisas, tem que começar, porque muita gente fica com... tem vergonha dos amigos que seguem, acha que vai ser julgado, enfim, acha que não está preparado ainda e fica, o dia que eu conseguir fazer isso, eu começo, o dia que eu tiver uma câmera legal, um cenário legal, o dia que eu tenho que começar. Ah, acho que criação de conteúdo, eu comecei completamente sem querer. Eu vejo os meus primeiros vídeos, a forma como eu falava, a forma como eu me portava, a imagem, a qualidade de tudo, era muito diferente do que eu faço hoje. Mas eu comecei e deu certo lá. Então, acho que a pessoa tem que começar e buscar conhecimento. Se inspira em alguns que são sérios e buscar conhecimento, mas tem que começar de alguma forma, tem que dar o start. Eu sei que no GP São Paulo você pegava o celular, gravava, ia embora e só tocava, né? Aqui a gente fica dentro do padrão, a gente fica muito limitado, né? Não é tudo que a gente pode filmar, gravar, enfim. Mas na verdade é que tudo é conteúdo. Consegue fazer conteúdo de qualquer coisa, basta ter a criatividade. E quando você está com a cabeça aberta para a criação de conteúdo, você já vê uma coisa, você já começa a entender que isso aqui é interessante, isso aqui as pessoas não sabem. E no começo isso foi muito difícil para mim, porque para quem vive automobilismo diariamente, tem muita coisa que para a gente é muito normal, é muito comum. Todo piloto sabe, não é? Eu não sou um gênio, todo piloto sabe. Mas a pessoa que não acompanha o automobilismo, para ela é muito curioso aquilo. E foi difícil eu entender isso. Entender. Um dos meus vídeos mais assistidos era explicando o que era o halo, por exemplo. Quem não acompanha a Fórmula 1 achou aquilo impressionante. O quão o halo é resistente, absorve impacto, que ele veio para proteção e tudo, as vidas que ele já salvou. E para nós, não era uma coisa normal, é só uma proteção a mais que foi criada. Então, acho que é isso. Quando você está na criação de conteúdo já há algum tempo, você começa a identificar as curiosidades que vai ser, vai ser interessante para o público. Agora você está na Porsche. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que está sendo esse seu trabalho lá dentro. É muito legal. A Porsche Cup é uma categoria que ela vem crescendo bastante. Eu acabei fazendo diversos amigos ali. Um evento espetacular. Esse ano a gente correu em Portugal, Estoril. Aí corremos na Argentina. É incrível ali. É uma atividade que eu não me via fazendo. Se eu falasse que eu estaria fazendo isso há 5 anos atrás, apresentando uma categoria e tudo, cuidando ali.
da parte de rede social e tudo, aparecendo, colocando na cara, eu nunca acreditaria, nunca fui da parte de comunicação, mas está sendo muito legal. Gostei bastante do desafio com a Porsche Cup desse ano. E, enfim, e tiveram excelentes corridas esse ano. O campeonato foi muito, muito São legal. quantas etapas? São 9 etapas, 6 sprints, que são as corridas curtas, e 3 endurance. E aí, endurance, a gente teve Portugal, Argentina e a final aqui em São Paulo. Legal. No caso, sempre segue isso, 2 Endurance fora e uma em São Paulo. Não, ano passado acho que não foi assim. Esse ano foi nesse formato. Acho que ano que vem deve seguir o mesmo formato esse ano. E provavelmente Portugal de novo. Estoril, que é uma região muito legal. Olhando para 2025, está se aproximando, semana que vem já é dezembro, o que você está planejando, como que você já está se enxergando para os próximos anos? Ali é difícil planejar minha vida, vou ser bem sincero. Minha vida tem sido uma loucura. Eu tenho ficado mais aqui em São Paulo do que na minha casa. Você pensa em mudar em algum momento? Penso. É uma coisa que eu já venho pensando. O problema é que é muito recente na minha vida, né? A atividade. Então, hoje eu vivo disso, mas eu tenho 2 filhas, tenho minha esposa que trabalha também, então não é muito fácil pegar a Impacta a vida família de todo toda. mundo também, né? Impacta a vida de todo mundo. Então, eu ainda estou olhando com carinho para talvez vir para cá, mas, por exemplo, nós estamos aqui na terça-feira, talvez eu vou para Abu Dhabi na semana que vem. Então, assim, eu não sei se eu vou, se não vou. Minha esposa nem sabe disso, ela vai ficar sabendo pelo programa. O que eu sei é que, por exemplo, eu vou estar no GP da Austrália, que é a abertura do campeonato. Eu vou estar lá para ver o Bortoleto estrear. Bacana. Não sei quantas da Fórmula 1 eu vou fazer ano que vem. Não sei qual categoria do Brasil eu vou estar fazendo, se eu continuo com a Porsche Cup, se não, enfim. Ainda meu 2025 ainda está meio... Precisa ser definido ainda. Mas Se espero que volta a até janeiro eu pilotar, saiba. Hã? já pensou, talvez eu vá no autódromo ver você pilotar, ó. Acho que essa possibilidade não, porque eu não mexi muito para esse lado. Acho que hoje, na atual circunstância que eu tô de criação de conteúdo e tudo, nessa correria que eu tô, é difícil eu me dedicar a uma carreira de piloto. Conciliar demanda muito tempo, talvez, para você trabalhar tudo isso, né? Eu preciso, no fim de semana que eu vou estar correndo, na semana que eu vou estar correndo, eu preciso estar focado na corrida. Então, se for na Porsche Cup, eu já não vou estar trabalhando na Porsche Cup como eu tenho feito. Então, aí já começa a atrapalhar. Acho que talvez esse ano, 2025, não, mas para 2026 é um projeto que eu penso. Rodolfo, voltando ainda um pouquinho lá para o começo do programa que você falava da sua carreira, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Eu acho que isso que eu te falei sobre abrir a cabeça mais para o automobilismo, não só norte-americano, mas para endurance também. Acho que poderia estar correndo tranquilamente nos Estados Unidos de endurance ou ter tentado ir para a Fórmula Indy ou de repente procurar um endurance na Europa. Poderia ter feito outras coisas. Eu acho que talvez até antes de tentar a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 é um sonho muito distante. Se você já não está muito preparado financeiramente para ir, seja do bolso, ou seja de patrocinadores, talvez já começar pensando na carreira para outros lugares seria mais inteligente da minha parte. Nesses 10 anos que você ficou fora do automobilismo, entre aspas, você manteria para ter esfriado a sua cabeça ou você faria Não, diferente? faria diferente. Não teria parado de jeito nenhum. Teria continuado. Mas é assim, acho que com as informações que eu tinha, com o estado de espírito que eu estava meio esgotado. Então, eu acho que dificilmente eu faria diferente. Mas, com certeza, eu olho para trás agora e falo, poxa, podia ter... Tá ok, não dá Fórmula 1, mas vamos tentar, então, ficar profissionalmente aqui. Talvez eu estaria no grid com esses meus amigos que estão lá hoje disputando. Você comentou um pouquinho sobre as mudanças na categoria, era GT2, 3, depois foi mudando Fórmula 1, 2, 3, 4 agora no Brasil. Qual a principal mudança que você vê para impulsionar mais jovens aqui no Brasil nessas fórmulas 2, 3, 4, enfim? É difícil. É difícil encontrar a fórmula certa. Eu acho que a gente deu um grande passo até na Fórmula 4 aqui, já ajudou muito. Que é Porque mais acessível, né? Ou é nem mais tanto? acessível, o piloto consegue fazer um primeiro passo aqui no Brasil antes de ir para a Europa. E para a Europa é muito complicado, porque o piloto que nasce lá, o europeu,
Ele, primeiro que o câmbio não atrapalha tanto ele quanto para nós aqui. Então, é um pouco mais barato para ele. Bem mais barato, na verdade. E ele tá ali na casa dele. Ele pode não estar no país dele, mas é logo ali do lado. Ele tá sempre rodeado dos familiares, tem apoio, ele conhece as pistas. O piloto aqui no Brasil ele é muito isolado. Quando ele vai para lá, o Bortoleto foi com 14 anos, para morar com o irmão, sozinho, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Isso pesa muito na carreira do piloto. Isso mexe com o psicológico, tem que ter as pessoas certas do lado e tudo. Então, nesse ponto, a gente fica em desvantagem. A gente poder ter uma preparação, o piloto atingir uma maturidade aqui na Fórmula 4 para depois ir, é muito importante. Ele não vai tão cedo, talvez. Só que precisa ter um alto nível na Fórmula 4 aqui. Não estou falando que não tem. Assim, ela precisa cada vez mais buscar um alto nível para quando o piloto sai daqui, ele conseguir andar bem lá também. Isso é uma base de fato ali, né? Tem que ser uma base formadora, né? Tem que realmente continuar sempre lutando para manter um nível alto, seja no kart, seja na Fórmula 4, nessas categorias que preparam os pilotos. E a gente está falando aqui de base, Fórmula 4, etc. A Fórmula 1 divulgou hoje a Carta da Diversidade, onde todas as equipes assinaram. Foi uma coisa muito bacana. Eu queria a sua avaliação, como que essa carta ela pode impactar o futuro da Fórmula 1. Talvez mais mulheres, mais negros, como que você avalia? Eu acho que a Fórmula 1 vem fazendo um trabalho, não é fácil, é uma coisa estrutural, uma coisa enraizada, uma coisa que vem de muitos anos. Mas hoje é engraçado que hoje, por exemplo, na minha época, você não via meninas gostando de automobilismo, de Fórmula 1 geral. Hoje tem muita, mas tem criadora de conteúdo, diversas criadoras de conteúdo sobre Fórmula 1. Tem diversas fãs de Fórmula 1 que entendem do assunto, que gostam, acompanham. Aí a Fórmula 1 foi lá e criou a Fórmula 1 Academy, que é para tentar dar essa acessibilidade, tentar dar essa inclusão das mulheres ali. Ainda tem algumas coisas a serem feitas nesse sentido. O Hamilton, com a questão racial também, fez um papel fundamental e que ainda não surtiu efeito na base, mas ainda não chegou na Fórmula 1 os resultados. O Hamilton ainda é o único negro a ter chegado na Fórmula 1, ter sido campeão, vencido corridas, enfim. Mas para a questão das mulheres, eu acho que ainda tem alguns passos a serem dados ainda. As categorias de base, elas ainda são fisicamente muito difíceis para as mulheres. Muito. Fórmula 2, principalmente. Então, isso ainda precisa dar uma adaptada para tentar deixar numa condição de que as mulheres consigam desempenhar um alto nível lá também. Porque senão nunca vai chegar na Fórmula 1. Mas eu acho que o primeiro passo foi dado. A Fórmula 1, a carta foi muito positiva, mostrou que está realmente todo mundo muito empenhado. A Fórmula 1 Academy tem cada vez atraído mais atenção do público, atenção de todo mundo, e eu acho que isso é o começo. Mas é um trabalho, acho que longo ainda, para a gente começar a ver resultados mais concretos, assim. E o interesse de homens pela categoria ainda acaba sendo maior, né? Com certeza, né? A Fórmula 1, depois que a Liberty Media assumiu, ela fez um papel extraordinário, né, em todos os sentidos. Então, o interesse geral está aumentando bastante. Rodolfo, pra gente encerrar, a gente preparou aquele joguinho bate-bola. Tá? Que é de respostas rápidas. Tá pronto? Vamos lá. Um hábito. Assistir corrida. Uma pista. Interlagos. Praia ou sítio? Praia. Whisky ou vinho? Vinho. Tá chique. Lugar que pretende conhecer? Noruega. Um autódromo. Pretendo conhecer? Spa. Uma comida. Massa. Um sonho. Pilotar o carro do Alonso, 2005. Rodolfo e uma palavra. Difícil. Focado. E o último desejo que ficou faltando? Meu último desejo é voltar a ter um campeão mundial de Fórmula 1 do Brasil. Rodolfo, obrigado. Vou gastar um desejo meu com o Gabriel. Vai ganhar. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter topado participar aqui do Muito programa. obrigado. Te espero mais vezes, viu? Será um prazer. Obrigado mesmo. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau!